Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês. Estou aqui hoje para fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre o exame DELF-DALF. Bom, o que é o DELF e o DALF? O DELF e o DALF é um exame que as pessoas realizam para obter um diploma da língua francesa. E ele é vitalício, ele não tem validade. Bom, gente, o DELF, ele tem uma divisão de 4 níveis. Você tem o DELF A1, A2, B1 e B2. O DELF A1, A2, ele é mais voltado para o básico da língua francesa. B1, B2 é intermediário e avançado. Já o DALF, que significa Diplôme approfondi de la langue française, que é o diploma aprofundado da língua francesa, já é o nível avançado da língua. Agora, por que as pessoas procuram fazer um exame do DELF? Ou porque ela quer ter um diploma oficial, que ela fala francês, um diploma da língua francesa, ou, por exemplo, quando os alunos vão estudar numa universidade na França, eles solicitam que ele tenha no mínimo o DELF B1. Então ele faz um exame para provar que ele tem aquele nível da língua francesa. Bom, se você for fazer esse exame, qual vai ser a divisão do exame? Quais são as provas pelas quais você vai ter que passar? Então agora nós vamos ver qual é a divisão desse exame, quais são as partes pelas quais você vai ter que passar. Ele tem uma compreensão oral, tem uma compreensão escrita, tem uma produção escrita e tem a avaliação oral. Bom, gente, então vamos ver cada parte como que ela é apresentada para vocês. Na parte de compreensão oral, você vai ter 2 partes diferentes, 2 diálogos. Pode ser um diálogo entre 2 pessoas, uma conversa formal ou informal. Pode ser alguma entrevista pelo rádio, alguma coisa assim. Varia de prova para prova. Então você vai ter 30 segundos para ler as perguntas, né, ler as questões. Nessa hora eu oriento meus alunos a lerem com calma e prestar bastante atenção, porque daí você já vai se inteirar de qual vai ser o assunto que vai ser falado no diálogo. Então fica mais fácil para você na hora de ouvir, você saber do que está sendo falado. Então 30 segundos para você ler as perguntas, depois você vai escutar uma vez. Você responde, você escuta novamente e termina de responder. Em alguns casos, você vai ter um diálogo que você vai escutar uma vez só e o outro 2 vezes. Depende do nível que você vai prestar. O exame de compreensão oral, ele é de múltipla escolha, ok? Então, fica mais fácil. Você presta atenção, leia todas as questões com calma, porque às vezes tem alguma pegadinha ali, né? Então, tem que prestar muita atenção na hora da leitura e para você ouvir e poder responder corretamente. A parte de compreensão escrita são 2 textos e também as respostas são de múltipla escolha. Então você lê o texto, responde. O segundo texto você vai ter que dar às vezes alguma justificativa, ou seja, você vai ter que escolher no texto uma frase que indique por que você achou que aquilo é verdadeiro ou falso. Então nessa parte também é múltipla escolha. Depois você vai ter a parte de produção escrita, ou seja, você vai ter que escrever uma redação. Às vezes varia. Pode ser, por exemplo, uma carta que você vai responder para um amigo ou um e-mail que você vai responder. Pode ser também, por exemplo, você escrevendo para uma loja reclamando de alguma coisa que está errada na sua compra ou você propondo alguma melhoria no seu bairro para a prefeitura. Vai variar muito. Pode ser uma carta que eles falam de reclamação, uma carta de agradecimento. Vai variar de um exame para outro. Então, gente, na hora da produção escrita é que vai ser avaliado o seu nível de vocabulário, se você tem um nível mais avançado, se você consegue escrever palavras que indiquem oposição, conclusão, né? E também será avaliado nesse ponto qual é o seu nível de gramática, né? Se você sabe escrever corretamente um tempo de verbo naquela frase, se essa frase pede subjuntivo ou não, porque não existe exercícios de gramática no DELF. Certo? Então é nessa hora do texto, na hora de você escrever, que também vai ser avaliado o seu nível de conhecimento da língua francesa. Não se esqueça que quando a gente vai escrever, por exemplo, uma carta para um prefeito ou para uma secretaria na prefeitura, alguma coisa assim, ou qualquer texto, né? Tem que ter a introdução, vocabulário com a introdução, o desenvolvimento no meio e a conclusão no final. Se for uma carta, vocês têm que lembrar que existem as frases que são pedidas de regra, né?
Sempre a mesma frasezinha ali de conclusão de carta. Isso também é muito importante saber. Agora vem a parte de avaliação oral, não é? Que é o último dos exames, porque na parte, primeiramente vocês vão fazer toda a parte de compreensão oral, a parte escrita e por finalizar a avaliação oral. Nessa hora você vai receber um assunto, dependendo do nível. Se for até o B1, você vai receber esse assunto e você vai interpretar um papel, você vai discutir com o seu avaliador. Então, por exemplo, eles te dão um assunto que é assim: você recebeu uma multa, você fez uma coisa incorreta, recebeu uma multa e você vai conversar com o guarda para ele não dar essa multa para você. Então, você vai ter que convencer o avaliador, que fará o papel de guarda, a não dar a multa para você. Então, é mais ou menos nesse sentido, fazer um jeu de rôle que eles falam, né? Uma interpretação. E a última parte da avaliação oral, você vai receber 2 assuntos. Pode ser, por exemplo, falar sobre a juventude, algum problema da juventude, falar sobre internet, as mídias, variado, bem variado. Então, eles vão te dar 2 assuntos, você vai ler os 2 assuntos, vai escolher um assunto. E nesse, você vai ter um tempo de preparo e você vai pensar tudo o que você pode falar sobre aquele assunto. Se você está de acordo, se você é contra, se você pode fazer uma comparação entre o Brasil e a França. E nessa hora você vai ter que chegar na frente do avaliador e você vai ter que primeiramente explicar qual assunto que você vai falar, porque ele não sabe qual você escolheu. Então você vai explicar o assunto e depois você começa a dar a sua opinião. Nesse caso, você até pode escrever algumas frasezinhas, assim, alguns tópicos para você se lembrar, mas você não pode ler nada, é só oral. E o avaliador também pode começar a questionar, perguntar alguma coisa, vamos ver se você consegue se desenvolver com o assunto, né? Mas é onde ele vai avaliar o seu nível da língua falada francesa. Gente, para fazer essa avaliação oral, não se esqueça, chamar o examinador ou avaliador sempre por vous. Você não o conhece, ele não é uma pessoa próxima de você, você vai usar o vous o tempo todo. Attention à l'accord, atenção, fazer o acordo do verbo, dos possessivos e tudo no vous. Outra coisa, quando você chega, você tem que se apresentar, falar um pouco sobre você, para ele saber quem é você, ok? E também nessa hora você não pode se esquecer que quando você está chegando, você é uma pessoa educada, então bonjour monsieur, bonjour madame, né? Nunca se esqueça de cumprimentar, na hora de ir embora, de agradecer, au revoir monsieur, au revoir madame, bonne journée, etc. Bom, gente, como todo exame, como toda prova, vai valer 100 pontos, que é dividido entre as partes do exame. O mínimo aceitável para passar nesse exame do DELF é 50 pontos. E você não pode zerar nenhuma das etapas. O mínimo aceitável em uma etapa são 5 pontos. Então, não é porque você foi mal numa parte que a outra não vai compensar. Ela pode compensar. Se você for muito bem na parte escrita e na parte oral você teve um pouquinho menos de nota, uma vai compensar a outra. Só que você não pode tirar menos do que 5 em nenhuma das partes, ok? Então, gente, cada parte do exame vale 25 pontos, né? A divisão vale 25 pontos. Então, não se esqueça que nenhuma das partes você pode tirar menos de 5 pontos. E a soma total das partes, no mínimo, tem que dar 50 pontos para você conseguir um diploma da língua francesa. Agora, quanto tempo dura essa prova? Em torno de 2 horas. Quando você recebe o exame, do lado de cada prova está indicado a quantidade de minutos que ela vai ter de duração, certo? E sendo que a última prova, que é a parte de avaliação oral, como vários alunos prestam ao mesmo tempo, cada um é chamado individualmente, certo? Então, tem uma espera, eles só querem dizer que o exame oral pode variar, por exemplo, em torno de 10 a 15 minutos. Bom, gente, esse exame ele é somente aplicado na Aliança Francesa, porque é um diploma oficial. Dependendo do nível, do A1, A2, B1, B2, C1, C2, tem um custo, o mais barato começando no A1 e o mais caro terminando no C2.
Se você quiser ver as datas, não é sempre que tem o exame, eles têm datas específicas durante o ano. Então você teria que entrar no site da Aliança Francesa para você visualizar qual é a data melhor para você. Para te ajudar a se preparar para o exame do DELF, existe um site que é o www.ciep.fr/DELF-DALF, mas eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês poderem visualizar bem o endereço, onde tem vários exemplos de provas, onde você pode usar para entrar lá e ver como que é praticar o DELF, né? Para você chegar no momento da prova não ser uma total surpresa para você. Gente, no próximo vídeo eu vou dar dicas de como você pode fazer para se preparar para o DELF, para cada etapa do exame do DELF, ok? E se você tiver interesse, tiver alguma dúvida sobre outros exames que são aplicados para o exame de proficiência, para imigrar para o Canadá, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você, ok? Gente, se vocês quiserem, tiver interesse de saber mais sobre algum outro exame que tem na aliança, como por exemplo o TCF ou o TEF, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. Então, antes de terminar a nossa dica de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você gostou do nosso vídeo, curta e compartilhe. Au revoir, à la prochaine!